Eu quero chamar você para abrir a sua palavra, a palavra de Deus, abrir a sua Bíblia, lá no livro de Josué, Josué capítulo 6. E nós vamos olhar essa história maravilhosa, ocorrido com aquela cidade, a cidade de Jericó, mas principalmente o que Deus faz com o seu povo. E aí eu queria que você pensasse sobre isso, o que Deus está fazendo conosco, a situação que nós nos encontramos, as cidades do Brasil, o Brasil como um todo. E aí eu queria que você pensasse sobre a pandemia e pensasse na situação que Jericó estava. Josué capítulo 6, a partir do primeiro verso, vai ser projetado e nós vamos poder ler a palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus. Olha aí o que a palavra fala. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Lockdown. A cidade estava fechada por conta do clima de guerra que havia. Então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Marchem uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas, e quando as trombetas soarem ao longo toque, todo o povo dará um grito forte, um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um no lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Vamos orar ao Senhor e clamar. Pai, em nome de Jesus, nós te suplicamos que o Senhor derrame a tua graça, a sua graça sobre cada um nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, para entendermos a adequação dessa história na nossa realidade nesses dias, e que possamos entender, Senhor, que o Senhor tem dado entregue as cidades nas nossas mãos. O Senhor tem entregue Marília nas nossas mãos. O Senhor entregue São Paulo nas nossas mãos. O Senhor tem entregue o Brasil nas nossas mãos. E o que nós precisamos fazer é obedecer às tuas ordens, seguir a tua orientação e receber de Deus essa grande vitória, a vitória do Senhor. É assim que nós oramos e te suplicamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa entender o que Deus está realizando nos nossos dias, em nome de Jesus. Observe bem, que história impressionante é a história de Josué com o povo de Deus. Eles estavam agora diante de Jericó. Jericó, uma grande cidade. Uma cidade protegida por um grande muro. E agora então o que eles vão fazer? Diz o texto da palavra que a cidade estava fechada, a cidade estava protegida, mas Deus traz uma palavra de orientação para o seu povo. Deus traz uma palavra clara para Josué. Deus fala com Josué e diz: olha, Josué, eu estou entregando essa cidade nas suas mãos. Eu estou entregando essa cidade nas suas mãos. Não somente a cidade, mas eu estou entregando o rei dessa cidade. Eu estou entregando o exército, todos os guerreiros, os homens fortes estão sendo entregues nas tuas mãos. Mas o que você precisa fazer é levar o meu povo para cercar aquela cidade.
e cercar aquela muralha. Vocês vão fazer isso durante 6 dias, mas no 7º dia vocês vão fazer de forma diferente. E aí ele dá toda a orientação. Deus dá a orientação das trombetas, Ele dá a orientação dos homens de Deus, dos sacerdotes. Ele dá a orientação para que a arca, símbolo da presença de Deus, vá na frente daquele povo para aquela batalha. E aí eu fico pensando o seguinte: como vencer aquela batalha? Como vencer aquela cidade? Como fazer com que os muros caíssem? Só através de uma caminhada? Só através de uma marcha? Só através de um grito? Porque há um grito de vitória. Você vê com muita clareza, ele diz: quando eles estiverem passando ao redor da cidade, o povo vai dar um grito. E sabe qual era o grito? O grito era exatamente, vamos lá ver a caminhada, hein? Deus estava exatamente dando a orientação para que aquele povo marchasse sobre aquela cidade. Posso te dizer uma coisa? Deus está dando uma ordem para o povo de Deus, para que o povo de Deus marche, para que o povo de Deus caminhe na direção de tomar a cidade, de tomar as cidades, de tomar o Brasil. E aí eu fico pensando nessa marcação, né? O povo teria que caminhar em torno da cidade. Cadê a bateria? Vamos lá. Isso. E aí o povo então começou a caminhar e rodear aquela muralha, e caminhar em torno daquela muralha. Eu fico imaginando o seguinte, que isso poderia gerar no coração deles aquela expectativa: essa batida vai fazer alguma coisa, essa marcação vai fazer alguma coisa, a nossa caminhada em torno da cidade vai fazer alguma coisa. Eles poderiam pensar que isso não teria nenhum efeito, mas sabe de uma coisa? Essa marcação foi uma ordem de Deus. Essa caminhada ao redor da muralha foi uma ordem do Senhor. E observe bem, aqui vem uma coisa tremenda que eu quero que você grave no seu coração e anote. Quem recebeu essa orientação? Quem recebeu essa ordem para caminhar ao redor da muralha? Quem recebeu foi Josué. Quem é Josué? Josué era o líder do povo. E aí eu queria, você igreja, nós como igreja pensássemos sobre isso. Quem é o nosso Josué? Hein? Quem é o nosso Josué aqui nos nossos dias? Nosso Josué é o pastor Domingos. Pastor Domingos, levanta a mão aí, pastor Domingos. É ele é o nosso Josué. Então Deus fala com esse homem de Deus, dá orientação a este homem de Deus, como nós vamos fazer. E aí a ordem que Deus, a orientação que Deus dá a esse homem de Deus, nós como igreja do Senhor Jesus vamos fazer isso. E aí, em Osias, nós vamos entrar nesse ritmo e nós vamos marchar contra a cidade de Jericó. Nós devemos marchar. Nós já fizemos isso quando nós caminhamos no centro da cidade e fizemos um ato profético sobre a cidade de Marília e clamamos diante de Deus pela cidade de Marília. Orientação de Deus, vinda pelas mãos e pela palavra do nosso Josué, pastor Domingos. Nós precisamos estar atentos a isso e pegar essa marcha para cercar a cidade, para cercar o muro. E talvez você pense: mas pastor Mecenas, de que isso vai adiantar? Não vai adiantar se for uma ordem minha, não vai adiantar se for uma palavra de qualquer outra pessoa, mas quando essa palavra é a palavra de Deus para a nossa vida, quando nós fizermos isso, Deus vai operar de maneira tremenda e maravilhosa. Sabe por quê? Porque essa não é a minha estratégia, essa é a estratégia de Deus. Essa é a estratégia de Deus para o seu povo. Essa é a estratégia de Deus para o povo de Deus conquistar Marília, para conquistar o estado de São Paulo, para conquistar o Rio de Janeiro, para conquistar o Espírito Santo, para conquistar todas as outras cidades, em nome de Jesus. Mato Grosso, Deus quer conquistar todos esses estados. E sabe quem Deus vai usar?
Deus vai usar o seu povo, Deus vai usar você, Deus vai usar você como homem de Deus, como mulher de Deus. Mas o que eu preciso fazer e você precisa fazer é obedecer a ordem de Deus, é obedecer a marcha. Você tem que olhar para essa marcação e você tem que entrar no ritmo, marchando contra a cidade, não para destruir a cidade, mas para conquistar a cidade. Observe bem a narrativa da palavra de Deus. A narrativa da palavra de Deus diz que Deus manda o povo caminhar na direção dessa cidade. Deus está nos mandando caminhar ao redor do Brasil. E sabe para quê? Para conquistar o Brasil. Deus quer conquistar todos os nossos estados, todas as nossas cidades. Deus quer conquistar Brasília. Deus quer conquistar o Rio de Janeiro. Deus quer conquistar Cuiabá. Deus quer conquistar Belém, Fortaleza, Pernambuco, Recife, a Bahia. Deus quer conquistar o estado de São Paulo. Mas para isso, eu tenho que entrar no ritmo de Deus. Hein? Para isso eu tenho que entrar na marcação de Deus. Para isso eu tenho que ouvir de Deus a orientação e marchar na direção de Deus, em nome de Jesus. Quero que você olhe para o texto da palavra. Nesse mesmo capítulo, a palavra continua falando. Agora, calmando um pouco, no verso 15, olha o que ele diz: no 7º dia, levantaram ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta. Cadê a trombeta? Eusías, você não tem trombeta? Que é isso? Então, no toque da trombeta, naquele dia, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhe entregou a cidade. Gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Eu quero que você grite comigo: o Senhor me entregou o Brasil. Vamos gritar juntos: o Senhor me entregou o Brasil. Em nome de Jesus. Deus entregou Brasília nas suas mãos. Deus entregou São Paulo nas suas mãos. Deus entregou Mato Grosso nas suas mãos. Deus entregou a sua casa, a sua família. Deus entregou Marília, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse é o grito de vitória que Deus quer colocar na nossa boca. Deus quer que você abra a sua boca e pronuncie isso em o nome do Senhor Jesus. O Senhor lhes entregou a cidade com tudo que nela existia, agora será consagrada ao Senhor, e o Senhor vai tomar nas suas mãos. Mas sabe quem vai entregar? É interessante olhar para isso. O texto da palavra diz que a cidade agora será entregue, e eles vão pegar, verso 19, toda a prata, todo o ouro, todos os vasos de metais, todos os vasos de ferros serão consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Então pare para pensar: quem vai levar todas essas coisas na presença de Deus? Eu e você. São as nossas mãos que vão pegar todos os vasos de ouro, todos os vasos de prata, todos os vasos de ferros, e nós vamos levar para consagrar ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus já decretou a nossa vitória sobre todas essas cidades. Deus já decretou a vitória sobre o Brasil. E eu preciso, e você precisa, obedecer à orientação do Senhor. Mas eu queria que você ficasse atento a algumas coisas. Você viu que eles colocaram a arca na frente. Sabe o que significava a arca? Significava a presença de Deus. Nem eu nem você vamos fazer essa obra se a presença de Deus não estiver conosco. Por isso nós vamos nos levantar para fazer essa obra, orientados pelo Espírito Santo de Deus, guiados pelo Senhor, guiados pelo anjo da sua igreja. Nós vamos fazer essa obra, uma obra de vitória, uma obra de resgate da nossa nação. O Brasil será resgatado.
O estado de São Paulo será resgatado. E observe bem, isso não será obra de um governador, isso não será obra de um prefeito, isso não será obra do Supremo, do Supremo Federal, não, Tribunal Federal, não, isso vai ser obra do povo de Deus. Deus está entregando nas nossas mãos o Brasil, Deus está entregando nas nossas mãos cada cidade, cada estado, e o que eu preciso fazer e você precisa fazer é obedecer às ordens e às orientações do Senhor nosso Deus. Eu queria partilhar com você uma história também muito interessante e parecida com essa. Sabe por quê? Porque quando nós pensamos no Brasil, talvez eu diga, mas o Brasil é muito grande, o Brasil é muito poderoso, nós não temos acesso a todas essas coisas. Mas eu quero te dizer o seguinte: se essa é a ordem de Deus, Deus vai nos dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma história para você, ocorrida em 1805, ocorrida com um almirante da Marinha Real Britânica. Nós podemos ver a foto desse homem, esse almirante, almirante Nelson, Lord Nelson. Você vai ver a foto dele, pode projetar, olha aí a foto do almirante Nelson. O almirante Nelson estava comandando a frota, a Marinha Real Britânica. Sabe contra quem? Contra Napoleão. Napoleão reuniu as embarcações, os barcos da Espanha e os barcos da França. Eram 33 embarcações para enfrentar os navios da Marinha Real Britânica. Eles não tinham 33, eles tinham 27. E aí, exatamente nesse momento, eles se encontram na costa da Espanha, num lugar chamado Trafalgar. E aí, observe bem, nós vamos poder olhar na segunda foto, nós podemos olhar exatamente, aí está a forma como as duas esquadras se colocaram. Essa esquadra que está exatamente no sentido horizontal é a esquadra britânica. Eles estão colocados em duas fileiras. E aí a outra esquadra é a esquadra da Espanha e da França, comandadas exatamente por Napoleão. 33 são essas que estão aqui do lado. Só que o que aconteceu? O Nelson, essa foto pode ficar um pouquinho para mim, por favor. O almirante Nelson se colocou diante de Deus e começou a pensar como ele faria. Sabe qual a diferença? 33 para 27. 6 navios a menos ele tinha. E aí ele começou a pensar que estratégia ele poderia ter. Na maioria das vezes, a estratégia era a mesma linha que o seu inimigo fez, você faria uma linha na frente dele, e aí os navios se encontrariam para uma grande batalha. Só que o almirante Nelson começou a pensar sobre isso, São 6 navios a mais. E aí, ao invés dele criar uma mesma linha na frente e eles se enfrentarem, ele criou 2 linhas paralelas. Ele criou, na verdade, essas 2 linhas paralelas exatamente dessa forma. E aí ele avançou com esses navios. E olha que coisa interessante, quando ele fez isso, ele quebrou o alinhamento de Napoleão em 3 grupos diferentes. A linha lá de cima, o grupo do meio e a linha aqui de baixo. O grupo aqui de baixo. Quando ele fez isso, ele espalhou os seus navios e eles começaram a lutar. Uma guerra sangrenta. Deixa eu te falar uma coisa sobre o Nelson. Ele não tinha um braço, ele já tinha perdido um braço numa batalha. Ele não conseguia movimentar uma das pernas, porque ele também já tinha perdido. Mas ele estava no meio da batalha, e Deus deu a ele essa ideia, Deus deu a ele essa estratégia. E quando ele fez isso, o que aconteceu? Ele quebrou a esquadra de Napoleão em 3 grupos distintos. E aí, aqui vem uma coisa sensacional. Se eles tivessem feito um confronto direto,
a diferença seria 6 navios a menos para a esquadra britânica. Mas como eles dividiram em 3 grupos, deixou de ser 6. Mas para cada grupo, na verdade, a diferença eram 2 navios a menos. E isso acabou ajudando. E eles lutaram. Ele criou um grito. Da mesma maneira como Deus criou um grito para Josué, levar o povo a gritar, ele fez um grito. E o grito do Nelson foi o seguinte: a Inglaterra espera que cada homem cumpra o seu dever. Ele foi considerado, dentre a análise de guerra, um dos homens mais sábios na motivação. E aí ele conseguiu motivar os seus homens, os seus marinheiros. Sabe quantos morreram naquela batalha? 1.500. 1.500 soldados da esquadra britânica, real britânica, vieram a morrer nessa batalha. Mas sabe quantos navios eles perderam? Nenhum. Sabe quantos navios Napoleão perdeu nessa batalha? 20 navios foram afundados. Sabe quantos homens de Napoleão morreram? 7.000 homens. A esquadra britânica venceu essa batalha. Mas eu queria te trazer uma notícia. O Nelson deu a sua vida por isso. Meia hora antes da declaração de vitória, ele veio a morrer, veio a falecer. Ele pediu para que ninguém soubesse naquele momento. A esquadra, os seus liderados só souberam isso depois, mas ele deu a sua vida pelaquela batalha. Sabe qual é a importância daquela batalha? Napoleão estava entrando na Europa. Napoleão queria dominar e invadir a Inglaterra, mas ele não conseguiu porque ele foi barrado nessa batalha na costa da Espanha, por uma estratégia que um homem inteligente estabeleceu. Quero te dizer o seguinte: Deus tem uma estratégia para a sua vitória em nome de Jesus. Deus tem uma estratégia para o seu ministério em nome de Jesus. Deus tem uma estratégia para a sua célula multiplicar. Deus tem uma estratégia para o seu ministério ser próspero. Deus tem uma estratégia. O que você tem que fazer é se dobrar diante de Deus e pedir que Deus te revele, que Deus fale com você. Pastor, o que aconteceu lá com Josué é daquela época. Não, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, tem homens de Deus aqui na nossa igreja, que Deus tem dado estratégia nesse tempo do coronavírus, para fazer prosperar o seu negócio. Pastor Domingos ouviu o testemunho junto comigo, um homem de Deus aqui desta igreja, que lidera ministério de evangelização de empreendedores, e que tem uma empresa, e ele se colocou diante de Deus e orou ao Senhor no mês de dezembro. Sabe o que aconteceu? Deus falou com ele em sonho. E Deus falou com ele: as pessoas vão chorar, mas você vai vender lenço enquanto as pessoas choram. Ele acordou, ficou pensando: o que isso significa? Eu não vendo lenço, eu vendo equipamento de informática. Mas ele entendeu de Deus que ele deveria ter o material para vender. Sabe o que ele fez? Quando todo mundo estava se desvencilhando do seu estoque, vendendo tudo o que podia no seu estoque, ele fez contato com a sua importadora e mandou vir da China tudo que era possível em termos de equipamento de informática. Sabe o que aconteceu? Na virada do ano, aconteceu tudo o que você sabe que aconteceu. A China fechou por causa do coronavírus, parou de fabricar, parou de exportar. E aí então o que aconteceu? A empresa desse homem de Deus tinha estoque. E ele, janeiro, fevereiro e março, ele vendeu 20% acima do que ele tinha vendido no ano anterior. Quando todo mundo não estava vendendo, ele tinha produto para vender. Havia uma procura muito grande de produtos na área da informática. Esse homem de Deus
Deus colocou a mão sobre ele e fez prosperar a sua vida. Por quê? Porque ele se colocou diante de Deus e Deus falou com ele enquanto ele dormia. Deus quer falar com você. Deus tem estratégia para você vencer nesse tempo do coronavírus. Da mesma maneira como Deus se colocou e orientou Josué para vencer e conquistar Jericó. Da mesma maneira como Deus orientou Nelson para vencer aquela batalha. Da mesma maneira como Deus orientou o Fabiano, vou dizer o nome, nosso irmão Fabiano, para prosperar como vem prosperando na sua empresa. Deus tem uma orientação para a sua vida, para prosperar o seu ministério, para prosperar as suas finanças, para prosperar a sua casa. E eu queria te desafiar hoje. Você viu o que o pastor falou? Nós vamos batizar nas células. A sua célula precisa batizar. Dentro do nosso projeto de evangelização durante esses dias, a sua célula precisa cumprir a sua meta. Nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Nós vamos conquistar Marília em nome de Jesus. A sua casa, a sua família, a sua parentela será alcançada pelo poder, pela graça do Senhor Jesus. Mas sabe quem vai ser o homem de Deus e a mulher de Deus que vai fazer essa obra? Você. Eu e você vamos fazer essa obra. De que maneira? Nos humilhando diante do Senhor e recebendo as orientações que Deus tem para a nossa vida. Deus tem essa orientação para o seu negócio, para a sua vida, para a sua empresa, mas Deus tem também para o seu ministério. Deus quer que você se levante para ser homem de Deus, mulher de Deus, nessa cidade, que honre o nome do Senhor. Você vai entrar em Marília com o poder de Deus, com a palavra de Deus, com a sua vida, e Deus vai entregar tudo aquilo, tudo Deus vai entregar nas minhas mãos e nas suas mãos. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer essa obra, que da mesma maneira como Deus fez com Nelson, dando a ele essa vitória que impediu o avanço da esquadra de Napoleão. Napoleão não conseguiu dominar e invadir a Inglaterra. Por quê? Porque esse homem se colocou com uma estratégia vitoriosa. Deus tem uma estratégia para você. Deus tem uma estratégia para a sua vida. Deus tem uma estratégia para o seu ministério. Deus tem uma estratégia para as suas finanças, para a sua empresa. Mas para isso você precisa ter coragem de se colocar diante de Deus. Para isso você precisa se colocar diante do Senhor e receber uma revelação do alto. Deus quer falar com você. Deus falou com Josué e Deus quer falar com você em nome de Jesus. Deus quer falar agora. E Deus tem falado ao pastor Domingos e tem nos levado nessa direção: ganhar a nossa cidade, multiplicar as nossas células, batizar nas nossas células. Você vai fazer isso